mais um dia na presença do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, para falarmos das maravilhas dele na nossa vida, queridos. Mas seguir esse Deus maravilhoso e tremendo não é fácil. Nós devemos perseverarmos até o fim. E ele já disse: se queres me seguir, tome a tua cruz e me sigas. No mundo terás aflições, muitos vão te perseguir você. Ou seja, muitos vão te perseguir por causa de mim, por causa de meu nome, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus. Então teremos luta, teremos provas, teremos aflições, mas devemos perseverarmos com Ele até o fim, ainda que venham sobre a sua vida lutas, ainda que venham sobre a sua vida provas, mas você deve persistir em buscá-lo, adorá-lo e glorificar esse Deus maravilhoso. Mas a gente sabe que é difícil, mas vale a pena seguir Ele. Não devemos desistir nunca dele. Devemos ir com garra, com fé. Perfeito não tem como a gente ser, porque perfeito é só o Senhor Jesus. Só Ele é perfeito. A perfeição só está nele. A gente busca essa perfeição dia após dia, que eu faço a cada dia da minha vida. Buscar a perfeição que se encontra em Cristo Jesus. Mas a gente sabe que perfeito não tem como ser. A gente vai até o limite que a gente pode nesta vida para poder agradar esse Deus maravilhoso. A gente dá o melhor da gente que a gente pode dar nesta vida para Ele, mas tem hora que a gente tem que falar. Se até um dia nesta vida Ele se irritou. Até o Senhor Jesus, que era santo, era filho de Deus, um dia nessa vida ele irritou quando ele foi lá naquele templo sagrado e disse: esta casa será chamada casa de oração. Ele expulsou todas aquelas pessoas que estavam fazendo a casa de Deus de comércio. Chegou nervoso, chegou fazendo o que ele devia fazer. Expulsou todos que estavam lá na casa fazendo a casa do pai dele de comércio. Então ele disse: esta casa será chamada casa de oração. Então até o Senhor Jesus um dia nessa vida se irritou. Nesse mundo não tem como sermos perfeitos, mas buscar a perfeição e até o limite para agradar a Ele a gente busca dia após dia. Então hoje eu vou falar do livro de Gênesis. O livro de Gênesis diz assim: a criação do céu e da terra e de tudo que nela existe. Então eu vou estar lendo do versículo 1 até o 3 somente, um trecho bem pequenininho, né? No princípio Deus criou o céu e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, quando diz criou o Senhor Deus o céu e a terra, quando o Senhor Jesus criou o céu e a terra, Ele fez com o intuito de que tudo fosse dominado por Ele, que a terra até então tivesse o domínio dEle, tudo tivesse o controle dEle nesse mundo, né? Mas infelizmente hoje em dia a gente vê que não é bem assim, que sem o domínio dEle a terra ia ser caos, ia virar um caos. E é verdade que sem o domínio de Deus a gente sabe que vira um caos. Mas infelizmente não é bem assim que está funcionando hoje em dia, né? A gente sabe que o mundo já é dominado pelo mal. O mal já é dono do mundo, já tomou conta do mundo. O mundo já não é mais de Deus, já é dominado pelo inimigo. E as pessoas hoje em dia, ela toma decisão sem pedir o consentimento de Deus. Ela faz da forma que ela acha melhor. Então ela não busca muito o consentimento de Deus para fazer as coisas. Né? Ela acha que é daquele jeito, daqui pronto, e o ponto final daquele jeito está certo. Né? E às vezes não é bem assim que devemos ser. Devemos fazer diferente, da forma diferente. A gente sabe que é difícil. Né? A gente sabe que fazer do jeito dele é mais difícil. Por isso que infelizmente a maioria das pessoas elas não fazem do jeito dele, do jeito do Senhor Jesus, faz do jeito deles. Eles não conseguem ter um limite
e fazer da forma que vai ser mais agradável ao Senhor Jesus, aos olhos de Deus. Porque a gente sabe que, infelizmente, nesse mundo, nesse mundo de pessoas malvadas, não vou dizer que tem as pessoas do bem, que existem as pessoas do bem, mas são muito poucas. E é o que eu falei no início. A gente busca a perfeição dia por dia. Se até um dia o Senhor Jesus nesse mundo, ele irritou. Então pode acontecer, chegar uma hora até aquelas pessoas que seguem Deus conforme os ensinamentos vai irritar também, mas não é o certo. O correto não é irritar, o correto é fazer diferente. Mas aí a gente pensa, assim, a gente raciocina, né? Deus, a perfeição só está nele, a perfeição a gente busca ela dia após dia. E a gente imagina o que eu citei no início. Até o Senhor Jesus um dia ficou nervoso. Então, nós somos nós que um dia não podemos ficar nervosos com as coisas erradas. Porque pessoas que seguem Deus e seguem o caminho da justiça, que é o caminho certo, ele tem ódio de coisa errada. Ele não gosta de coisas erradas. Então, uma coisa errada vai irritar ele. Mas não devemos ser dessa forma. Devemos entregar, na verdade, devemos entregar para Deus e deixar nas mãos deles, que seria o mais correto e o melhor. A terra era sem forma e vazia. Então, naquela época, as pessoas os estudiosos da época escreveram, de acordo com a Bíblia, escreveu essa parte em relação ao anjo Lúcifer, esse anjo que até então, naquela época, era o braço direito do Senhor Jesus, que hoje a gente sabe que é o anjo das trevas, que pertence à escuridão. Então hoje ele era uma pessoa que servia Deus, buscava Deus, tinha Deus, mas chegou uma hora que ele não quis ser mais o anjo, braço direito, ele queria ser Jesus. Então o que aconteceu? O olho dele cresceu, ele não queria, para ele estava pouco ser anjo, o anjo de Deus, ele queria ser Jesus. Aí ele começou a fazer uma arrastão no céu, onde ele puxou a terça parte dos anjos para ele. Aí quando ele começou a fazer o arrastão no céu, o Senhor Jesus teve que expulsar ele para a terra, totalmente deformado para a terra. E a gente sabe que esse anjo hoje permanece na terra, e a terra tem esse sofrimento desses anjos rebeldes, O anjo, a terra vem tendo a presença desses anjos rebeldes, e por isso tem tanta coisa ruim no mundo, Infelizmente, por isso que já diz, o mundo já não é do pertence a Deus, já é do mal. Porque tem mais pessoas do mal do que pessoas do bem. Existem as coisas do bem, existem, mas são muito poucas. Então a terra sofre com esses anjos rebeldes que permanecem na terra. Então é o que acontece hoje em dia. Quantas pessoas começam a seguir Deus, depois ela desiste. Depois ela para no meio do caminho. Depois ela não busca mais o Senhor Jesus. E aí ela desiste e vai seguir a coisa do lado errado, no mundo errado. Isso acontece muito. O que aconteceu com esse anjo? Ele era uma pessoa de Deus, que servia a Deus, que era um anjo dele, e desistiu. Ele não queria ser mais o anjo de Deus, ele queria ser mais do que ele. Queria ser maior do que ele. E isso existe hoje em dia. Vamos lá. O Espírito de Deus se movia. Quando diz o Espírito de Deus se movia, o Espírito de Deus se movia ali entre as águas, porque a gente sabe que o Espírito Santo, a água representa o Espírito Santo, Então o Espírito de Deus se movia nas águas. A água é representada pelo Espírito de Deus. Então, quando acontece isso aí, hoje em dia, essas pessoas estão com problema de muito sério na vida para ser resolvido. Um problema sério. Então eu tenho que pedir a Deus, eu tenho tempo de entrar numa depressão, em tempo de ter um suicídio, de se matar pela situação que ele está vivendo ali. Então ele não consegue buscar repouso em Deus. Então ele não consegue. Chega uma hora que ele vai ficar depressivo, chega uma hora que ele vai ficar com problema mental, até necessitando de tomar remédio para dormir, para evitar aquelas situação desagradável, que é a saúde mental, que hoje em dia, infelizmente, está tendo muito, pelo tumulto mesmo que acontece no mundo de hoje.
Então, nessa hora que a gente tem que pedir ao Senhor que repouse sobre nossa vida o seu Espírito. A gente pede, Senhor, repousa o teu Espírito sobre a minha vida. Eu preciso que o seu Espírito repouse sobre mim, para que eu evite, venha ter essa situação desagradável, para que eu venha evitar de ficar doente, depressão, síndrome de pânico, devido àquela situação difícil que ela está vivendo no momento. Então, tem que pedir que o Espírito de Deus se mova sobre ela, repouse sobre a vida dela, para evitar que venha complicar aquela situação, para Deus evitar uma situação pior, que é passar a ter um problema mental e passar, às vezes, até mesmo tomar remédio. Né? Vamos lá, haja luz. Ele disse, haja luz. Quando ele disse haja luz, já diz tudo. Haja luz, haja a presença de Deus. Quando você tem a luz na sua vida, você tem Deus. Ele já fez a luz com o intuito de combater a escuridão, de combater as trevas. Quando Jesus fez a luz, é para combater as trevas. Então, ele fez a luz para que quando você tiver uma situação difícil, na sua vida complicada, você chamar o Espírito Santo, chamar Deus para te ajudar, né? Para que a luz dele habite em sua vida, né? E você repouse com ele, né? E você permaneça com ele na luz, para você não desistir, que a luz dele permaneça em sua vida. Porque ele já fez essa luz com o intuito de combater a escuridão, de combater as trevas. Né? Por isso que já diz, haja luz. Aí você fala, haja luz, que haja luz, meu Senhor, em minha vida. Me ajuda a vencer. Me tira dessa situação. Que a luz do Senhor possa brilhar em minha vida, em meus caminhos. O Senhor me ajuda, né? Que eu vá até o fim com essa luz sobre a minha vida. Que eu não desista, que as trevas não cheguem até a minha vida. Então, ele já fez a luz com o intuito de quê? De combater as trevas, de combater a escuridão. Então, você tem que pedir a Deus luz. Jesus, me dá uma luz. Tende misericórdia e compaixão de mim, que a luz do Senhor repouse sobre a minha vida. Ou seja, que o teu Espírito Santo do Senhor habite em mim, para que eu não venha desistir, que eu venha perseverar até o fim com a luz, com o Senhor. Ou seja, haja luz, haja Deus, haja Jesus na sua vida. Louvado, glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que para sempre seja louvado. A Ele seja dado toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, hoje, amanhã e eternamente. Amém?